Olá galera, se você ainda não me conhece, eu sou Felipe Ramon, esse é o Sobretudo. Hoje a gente vai falar mais uma vez desse cara que está aí governando o nosso país, esse fascista, né, que está aí, esse neonazista. E hoje a gente vai falar sobre ele não é cristão, nunca foi. E outra, ele enganou os evangélicos. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho, deixa o seu like e bora lá que Sobretudo já está no ar. Pois é, pessoal, Bolsonaro, né, ele se converteu na religião evangélica, né, um tempo atrás aí, mas isso foi só uma farsa, porque até se eu não me engano foi aquele pastor lá que estava suspeito, né, Enfim, Bolsonaro teve uma... Enfim, eu não sei, eu não cheguei a me aprofundar nesse assunto, então, portanto, eu não vou chegar aqui a confirmar que ele é envolvido, né, em corrupção com esses pastores. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que ele não é cristão coisa alguma, não é. Era um homem católico, é batizado agora na igreja evangélica, né? Junto mais os filhozinhos dele lá que foram batizados, tudo aqueles. E outra, ele só foi se batizar por causa da mulher dele. E ela é evangélica de verdade, agora ele não. Bolsonaro, ele só queria o voto da galera, porque Bolsonaro já andou em maçonaria, já andou em igreja católica, já andou em igreja evangélica. Antes, na verdade, ele ser eleito, ele foi visitar a família Rockefeller nos Estados Unidos. Vocês sabem quem são essas pessoas? Dá o Google aí, né? E aí fica um bando de cristão, imbecis, que apoia esse cara e não vê. Parece que ignora. E outra coisa, quando Bolsonaro fala que teve não sei quantos filhos e quando deu uma fraquejadazinha, veio uma menina, ele está ignorando a criação de Deus. Nada a ver com a família. Bolsonaro espalhou ódio pelo país. E outra, pessoal, Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus foi assassinado e foi torturado antes de ser assassinado, né? Então, como é que vocês cristãos, vocês que dizem ser cristãos, vocês apoiam um cara que apoia tortura, exalta torturadores, nazistas? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Há 5.000 anos atrás, acharam Jesus, como é que eu posso dizer? Acharam Jesus uma pessoa perigosa. Uma pessoa que pregava o amor, pregava a igualdade. E Jesus foi visto como uma pessoa perigosa naquela época. E mesmo assim, os religiosos da época entregaram Jesus à tortura. Essa história não é nova, essa história é antiga, todos nós já crescemos e viramos adultos sabendo de quem foi Jesus e dos seus ensinamentos. Tudo que a gente vê aí, a gente vê hoje em dia, eu estou vendo a igreja virando comércio, e já há muito tempo, mas hoje em dia está mais ainda, e ainda mais virando palanque de político. Os fiéis de hoje em dia estão sendo desviados da lei de Deus, né? Estão sendo praticamente desviados. Estão pegando palavras evangélicas, palavras bíblicas, na verdade, e distorcendo. Isso não é fé evangélica. Você pegar a frase satânica que diz que bandido bom é bandido morto, e essa toda galera que é enganada, é enganada pela desinformação, e são vítimas dos maus intencionados, tá entendendo? Aí você vê ideologia de gênero, posse de arma, pena de morte, e eles defendem tudo isso com base em textos bíblicos. Pegam passagens da Bíblia e distorcem tudo. Bolsonaro, como eu já falei aqui, ele provoca um pânico coletivo. E a partir de mentiras, de desinformação. E transforma-se uma mensagem que era para ser de amor em uma mensagem de ódio. Isso também tem a ver com o próprio afastamento
dos evangélicos com o evangelho de Jesus, tá entendendo? Vocês que tanto falam de Deus, vocês erraram feio em botar esse presidente aí. Vocês erraram muito feios e eles ainda dizem que Lula vai fechar as igrejas. Lula vai fechar as igrejas, o homem é católico, vai fechar as igrejas, né? E esse bosta aí, exalta torturadores. E vocês evangélicos, vocês não sabem que Jesus foi... Vocês sabem que Jesus foi torturado? Jesus disse que nós devemos perdoar as pessoas, amar as pessoas, né? E o Bolsonaro diz que bandido bom é bandido morto. Eu tô falando aqui da galera dos evangélicos, mas eu não quero generalizar as coisas e dizer que são todos, mas não. É assim, são a maioria. Porque, por exemplo, tem pastores, por exemplo, aquele Malafaia, Bispo de Macedo, todos esses caras aí metem a mão no bolso dos irmãos, né? São todos ricos hoje à custa do povo, das ovelhas que são facilmente enganadas. Mas, é como eu falei, eu não quero generalizar as coisas, né? Existe aí, a maioria dos evangélicos, sim, mas existe alguns, como esse pastor aqui, que tem pelo menos um raciocínio para pensar. Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Essa frase não é sagrada, nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. O pior que eu vejo é gente, às vezes brigando por causa de política. Deixa nossos afazeres. Para discutir política, tudo bem. É até interessante, é bom debater. Quando começa a ser uma briga, e o pior, quando um mata o outro, como o bolsonarista matou o petista, tá entendendo? Então, isso é culpa de quem? Isso é culpa dele que espalhou o ódio no nosso país. A Justiça do Paraná decretou a prisão preventiva do homem que matou o tesoureiro do PT depois de uma discussão em Foz do Iguaçu. O corpo de Marcelo Arruda foi enterrado na tarde desta segunda-feira. Aí, quando o Bolsonaro é perguntado sobre os seus fãs, né, sobre eles apoiarem a ditadura, essas coisas, o Bolsonaro disse que é a liberdade de expressão deles. Isso é uma mentira, porque se Bolsonaro pudesse dar um golpe bem dado, ele dava. O Bolsonaro ele ganhou o apelido aí de mito, ser chamado de mito, por causa desses preconceitozinhos dele, sabe? E chamar político de mito é uma burrice que não tem tamanho, tá entendendo? Sem contar também que ele ficava tirando onda, né? Ele é muito cheio de heresia, né? Ele deixou até de falar muito com os repórteres, que estava sendo uma guerra ali, né? Quando os repórteres entrevistaram ele, era meio que uma guerra ali no começo. E aí ficou só com os seus babão, né? A gente chama aqui de babão aqui no Nordeste. Essas pessoas que ficam adulando os outros demais, né? E fascistazinho, que todo mundo que vota em Bolsonaro tem algum tipo de preconceito, ou com negro, ou com gay, ou com nordestino. Todo mundo que vota em Bolsonaro tem algum preconceito. E vocês podem prestar atenção que depois que Bolsonaro entrou para ser presidente, o preconceito aumentou mais ainda. A gente só vê os casos aumentando de preconceito. Aquela mulher do metrô, né? Inclusive, teve aquele policial lá em São Paulo, se eu não me engano, foi em São Paulo, não lembro. E só aumentou os casos de preconceito. Aqui e acolá a gente via, nos estádios, né? Vai, racista, racista. Vocês falaram que eu não poderia viver no lugar que vocês vivem, porque eu não sou da sua raça. Eu não sou da sua raça. Você tem razão. Olha que você pensa. Veja aí.
A operadora de telemarketing Edilaine Ferreira, de 29 anos, nunca imaginou que seria vítima de injúria racial. As pessoas que não passam por isso, às vezes acham que é uma besteira. Ah, deixa passar. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vocês estão vendo? Só aumentou o preconceito no Brasil depois que o Bolsonaro entrou. É o que realmente aconteceu, né? Os ignorantes, os preconceituosos ficaram fascinados com as coisas que esse cara falava, né? As coisas que esse cara falava. E eles ficaram admirados porque eles se identificavam, tá entendendo? A Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia, Minas Gerais, exonerou uma advogada que atacou nordestinos em um vídeo. Flávia Aparecida Moraes, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, diz na gravação que não vai mais gastar dinheiro no Nordeste. Nós geramos empresas, nós pagamos impostos. E sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Provavelmente nunca nem passou fome, né? Porque só quem apoia Bolsonaro é quem é rico, quem tem dinheiro. Tá entendendo? As outras pessoas que não têm é porque é enganada, facilmente enganada. Eu vejo com o colega meu, tem gente que apoia Bolsonaro e é pobre, mora em bairro pobre, entendeu? São pessoas facilmente enganadas, facilmente enganadas. Não que a gente não foi enganado no PT, o PT também lascou nós, tá entendendo? Só que Bolsonaro consegue ser pior que Lula. Até humano, na questão humana, ele é o pior presidente da questão humana, tá entendendo? É só tirar, na época que a pandemia estava aí tomando de conta do mundo, o que ele falava: não sou coveiro, não sou Messias, né? Sou Messias, mas não faço milagre, né? Bolsonaro demorou a dar a vacina, demorou sim, ele disse que não demorou. A primeira vacina do mundo foi aplicada num dia e um mês depois foi que o Brasil começou a aplicar a sua vacina. Diz que não demorou, mas imagine, em pelo menos 15 dias. Eu me lembro como hoje, eu via na televisão, eu via no noticiário, que todo mundo perguntava e ele não queria comprar, tinha que esperar, não sei o quê. E a verdade é que ele foi genocida sim, ele é sim. E quantas pessoas morreu? Me diga aí, nesses 15 dias, 20 dias que ele não adquiriu logo a vacina, quantas pessoas poderia ter salva? Tá entendendo? Ele ficava falando que era para tomar cloroquina, uma coisa que não se via. Tá entendendo? Não se via. Tivemos mais de 600 mil pessoas mortas, tá entendendo? É muita gente. Ou seja, e ele só dizia que era uma gripezinha, né? E agora, ainda morre gente de Covid, viu? Só não tá mais tão forte quanto era. Tá acabando, na verdade, né? Não sei se acaba, mas deu uma diminuída. É porque os telejornais não falam mais por conta da eleição, mas quando passar vai continuar. E vocês vão ver que está tendo agora 80 mortes, 70, 100 e pouco. É só vocês entrarem aí, tem sempre o site que eu não sei exatamente o nome, mas tem sempre os sites que informam. E eu tenho uma certa impressão de que o mundo virou as costas para o Brasil. Impressão não, eu tenho quase certeza de que o mundo virou as costas para o Brasil. Pelo menos a maioria dos países. E segundo uma pesquisa do IBESP, a última pesquisa que teve há poucos meses atrás, 40% dos brasileiros consideram Bolsonaro o pior presidente da era da democracia, né? Como ser humano, eu acho ele o pior, o mais horrível. E aí, em segundo lugar, aparece Dilma com 21%, depois vem o Lula com 14%, né? Mas aí, quando se refere ao os melhores presidentes, né? Aí o Lula já é o primeiro. Eu não vou falar aqui do Lula nesse vídeo,
eu planejo falar em outro vídeo, né? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixa o seu joinha. E muito obrigado por ter assistido. Até breve.